E aí, pessoal? Hoje vamos destrinchar o resultado do segundo trimestre de 2026 da Cosan, a CSAN3. A holding divulgou os números no dia 14 de agosto, e teve bastante coisa importante pra gente analisar, desde a redução da dívida até o valor justo da ação. Vamos direto ao ponto. Antes de entrar nos números, 6 movimentos resumem o trimestre. Primeiro, o IPO secundário da Campes, que trouxe 2 bilhões e 300 milhões de reais líquidos para o caixa da Cosan. Segundo, a dívida líquida expandida caiu 20% na comparação com o primeiro trimestre. Terceiro, a Cosan avançou na venda de parte do portfólio da Radar. Quarto, formalizou uma carta de intenções para vender o terminal de uso privado Porto São Luís. Quinto, o plano de recuperação extrajudicial da Raízen foi homologado, com 81,6% de adesão dos credores. E sexto, a companhia iniciou o processo de delisting das ADRs na Bolsa de Nova York. Olhando o resultado consolidado, a receita líquida somou 10,8 bilhões de reais, alta de 3%. O EBITDA veio bem forte, 3,5 bilhões de reais, crescimento de 24%. Mas o resultado que chama a atenção é o prejuízo líquido atribuído aos controladores, 320 milhões de reais negativos. Por que isso aconteceu mesmo com o EBITDA subindo? Principalmente por causa de um impairment de 233 milhões de reais no terminal de uso privado Porto São Luís. Esse é um ajuste contábil, sem efeito caixa, ligado à proposta de venda do ativo. Se tirarmos esse efeito pontual, o prejuízo do trimestre cairia para 167 milhões de reais. Olhando negócio por negócio, a Rumo entregou 2,27 bilhões de reais de EBITDA, praticamente estável. A Campes cresceu 5%, puxada por um mix melhor entre residencial e comercial. A Moove teve queda de 6%, mas isso é efeito de comparação. No segundo trimestre do ano passado, ela tinha registrado indenizações relacionadas ao incêndio na planta do Rio de Janeiro. E a Radar foi o ponto fraco, EBITDA negativo de 29 milhões de reais, por causa da queda no preço do ATR e da reavaliação de terras. Do lado operacional, os negócios estão saudáveis. A Rumo transportou 23,8 bilhões de TKU, alta de 9%. A Campes distribuiu gás de forma praticamente estável, com destaque para o crescimento de 27% em marketing e serviços. A Moove vendeu 6% mais lubrificante, com a receita subindo 24%, inclusive se beneficiando da crise de suprimentos gerada pelo fechamento do Estreito de Hormuz. E a Radar reavaliou suas terras em 18,1 bilhões de reais. Aqui está a melhor notícia do trimestre. A dívida líquida expandida caiu para 9,2 bilhões de reais. Isso representa uma queda de 20% no trimestre e de 47% em 12 meses. A Cosan pré-pagou 8,8 bilhões de reais em dívida somente no primeiro semestre. Isso reduziu bastante a concentração de vencimentos em 2028, que caiu 85%. O único ponto de atenção aqui é o índice de cobertura do serviço da dívida, o ICSD, que está em 0,2 vezes, bem abaixo da faixa de conforto. A própria companhia projeta que esse índice deve melhorar para entre 0,8 e 1,2 vezes até dezembro. Resumindo os pontos positivos, desalavancagem rápida e real, holding mais enxuta com GIA menor, crescimento operacional consistente nos principais negócios, avanço na resolução da Raízen e monetização de ativos que não são o core da companhia. E os pontos de atenção? O prejuízo ainda persiste, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. O ICSD está apertado. A Radar teve EBITDA negativo. A Raízen ainda não contribui para o resultado. E o impairment do terminal de uso privado Porto São Luís pesou na conta, mesmo sendo um efeito contábil. Olhando para frente, 5 gatilhos merecem atenção. O fechamento da venda de parte da Radar, esperado até outubro. A conclusão da venda do terminal de uso privado Porto São Luís. A evolução da implementação do plano da Raízen. A trajetória do ICSD ao longo dos próximos trimestres. E o andamento do processo de delisting das ADRs. Em resumo, o segundo trimestre de 2026 foi um trimestre de transição para a Cosan. A holding ficou mais simples, com menos dívida e menos ativos fora do core. O prejuízo contábil ainda incomoda, mas boa parte dele é efeito pontual. E, no fim das contas, o valor de CSAN3 depende da soma das partes desse portfólio.
E é exatamente isso que fazemos agora, um valuation pela soma das partes. Somando a fatia da Cosan na Rumo, na Compass, na Moove e na Radar, e zerando a Raizen, que ainda está em recuperação judicial, chegamos a uma soma de 31,3 bilhões de reais em ativos. Tirando a dívida líquida expandida da holding, de 9,2 bilhões de reais, sobra um NAV de aproximadamente 22 bilhões de reais. Importante, essas são estimativas com premissas simplificadas, principalmente para a Moove, que não é listada. Dividindo esse NAV pelas quase 4 bilhões de ações da Cosan, chegamos a um valor patrimonial de R$ 5,56 por ação, sem descontos. Só que holdings costumam negociar com desconto, geralmente entre 15% e 20%. Aplicando esse desconto, o valor justo estimado fica entre R$ 4,54 e R$ 4,70. Com a ação girando perto de R$ 4,40, a margem de segurança fica modesta, entre 2% e 6%. Só no NAV cheio, sem desconto, essa margem sobe para perto de 21%. Mas aí a Raizen entra com valor zero, então existe uma opcionalidade que não está sendo precificada nesse cálculo. Vale lembrar, isso é uma estimativa educacional, não é recomendação de investimento. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos resultados. Até a próxima!